Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edine Gomes, eu sou professora de língua portuguesa da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesta videoaula, vamos estabelecer a diferença entre linguagem coloquial e linguagem formal. Estabelecer a relação substantivo-adjetivo. Identificar e corrigir dificuldades ortográficas recorrentes. Distinguir verbos nocionais dos verbos de ligação. Elaborar mensagens dos gêneros estudados, fazendo uso adequado de seus diferentes mecanismos. Há duas variantes na comunicação verbal. A linguagem formal, que segue as regras padronizadas pela Academia Brasileira de Letras. É usada mais frequentemente na escrita, por exemplo, em documentos oficiais, textos jornalísticos, livros didáticos, bula de remédios. Enquanto que a linguagem coloquial é livre, não segue regras e é usada com mais frequência na fala. Em muitas situações do cotidiano, na conversa com amigos ou com a família, na internet. Portanto, o nível de linguagem deve ser escolhido pelo emissor, quem envia, de acordo com o tipo de mensagem que será transmitida ao receptor, quem recebe. Alguns cuidados devem ser tomados para que não haja divergência no uso da linguagem. Observe a charge. Há um desvio de linguagem entre o emissor e o receptor, na última frase da moça, que abandonou o nível formal da linguagem adequado para o momento. A língua é um organismo vivo, está em constante evolução e sofre as transformações necessárias impostas pelo avanço social e tecnológico. Portanto, surgem os mecanismos linguísticos, como a linguagem simplificada da internet, com suas inúmeras abreviações. Agora, nós vamos ver um quadro de abreviações, que é criada na internet no intuito da comunicação rápida. Também encontramos um novo vocabulário criado pelos usuários da internet, como deletar, apagar, clicar, que é igual a tocar, teclar, que significa digitar, conversar. Como vimos, a linguagem coloquial se apresenta de forma variada. O uso da linguagem formal exige certos cuidados, já que regras devem ser seguidas. Importante ressaltar a relação entre o substantivo nome e adjetivo, qualidade ou característica do nome. O adjetivo deve concordar com o substantivo em número singular plural e gênero masculino e feminino. Por exemplo, pessoa tranquila, pessoas tranquilas. Menina bonita, meninas bonitas. Dia claro, dias claros. Aluno estudioso, alunos estudiosos. Devemos também observar a ortografia de algumas palavras de uso recorrente, passíveis de engano. Observe. Vamos atentar para a lista a seguir. O que é certo e o que é errado. O que é correto? Mortadela e não mortandela. Certo, lagartixa e não largatixa. O certo é estupro e não estrupo. O certo é cérebro e não cérebro. O certo é mendigo e não mendigo. O certo é sobrancelha e não sobrancelha. O certo é bugiganga e não bugiganga. O correto é cabeçalho e não cabeçário. O correto é cabeleireiro e não cabeleireiro. O correto é rubrica e não rúbrica. O correto é gratuito e não gratuito. O correto é de repente, escrito separado, e não de repente junto. O correto é asterisco e não asterístico. O correto é perturbar e não perturbar.
Gente, o correto é bicarbonato e não bicarbonato. O correto é salsicha e não salsicha. O correto é churrasco e não churrasco. O correto é tábua e não tauba. O correto é chuchu escrito com CH e não chuchu com X. A palavra correta é problema e não problema ou problema. O correto é ansioso escrito com S. O correto é empecilho e não empecilho ou empecilho. Então, pessoal, falaremos um pouco sobre verbos nocionais e verbos de ligação. Os verbos nocionais são chamados também de verbos de ação e atuam como núcleo do predicado. Eles exprimem ação, desejo, atividade mental, fenômeno natural, acontecimento e etc. Exemplos: dirigir, comprar, nascer, desejar, pensar, trovejar, sorrir. Então, vejamos os exemplos colocados. Joana dirige um belo carro. Verbo dirigir é um verbo de ação. Marcos comprou um apartamento. O verbo comprar é um verbo de ação também. Os verbos são de ligação quando exprimem estado de ser do sujeito. Também fazem parte do predicado, mas não representam o núcleo do predicado. Introduzem uma qualidade, uma característica do sujeito. Alguns exemplos desses verbos são ser, estar, ficar, permanecer, continuar, tornar-se, parecer. Vejamos os seguintes exemplos. Maria parece triste. Parece é verbo de ligação. Triste é uma qualidade do sujeito. O rapaz estava alegre. Estava é verbo de ligação. Alegre é uma qualidade do sujeito, rapaz. Então, caros estudantes, espero ter esclarecido os assuntos abordados e que vocês se sintam capazes para usar os conhecimentos adquiridos. Foi um prazer estar aqui. Espero que tenham gostado também. Estou contando com a presença de vocês na próxima aula. Até breve, um forte abraço.